Olá, queridos, graças e paz, bom dia, tudo bem? Mais um dia que o Senhor nos deu. A gente está fazendo uma maratona, esse mês de março, que é estudando Provérbios. E Provérbios é um livro muito poderoso, Como toda a Bíblia, ela é poderosa. E Provérbios, ele traz um crescimento, uma amplitude para a minha vida e a sua de uma maneira muito poderosa. Eu fico muito grato a Deus por você que está aqui comigo todo dia, muito grato por você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e alimentado com aquilo que Deus tem para fazer e falar em nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos ler aqui, irmãos, para colocar sede em vocês. A gente vai fazer a meditação da oração da manhã em cima de Provérbios. Com que intenção, pastor? Gera sede para você se pegar e falar mais tarde: eu quero assistir Provérbios, eu quero me alimentar, eu quero crescer, eu quero romper, porque Provérbios é poderoso, muda, e muda muito a vida das pessoas. Eu fico muito grato a Deus, assim, de ver pessoas que tiveram a vida mudada, Aqui em nossa igreja tem uma irmã que cresceu muito espiritualmente, a irmã Gisele. A primeira vez que a gente fez essa leitura, geralmente o mês de 31 dias, às vezes a gente pega uma ou duas vezes no ano e faz a leitura de Provérbios toda. Então, o primeiro dia Provérbios 1, o segundo dia Provérbios 2, até o capítulo 31. E ela teve a vida mudada, a irmã Gisele, ela começou a ler algumas coisas, ela começou a se autoavaliar, quando ela leu sobre a mulher briguenta, ela é linha dura. E ela começou a ser mais maleável ali, começou a viver uma experiência muito poderosa com o Senhor, e eu louvo a Deus por isso, porque isso não é mérito do pastor, isso é mérito de Deus, da palavra dele, que nós temos acesso. Amém, queridos? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Isso é muito poderoso, é muito edificante, e eu quero glorificar a Deus pela sua vida, por você estar aqui, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o texto sagrado, olha só: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Deus está falando poderosamente comigo aqui. Eu vou ler os versículos todos, depois a gente volta comentando versículo a versículo, tá? Confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Voltando para o versículo 5, Confia no Senhor de todo o teu coração. Olha só, a parte A fala sobre isso. Confiar no Senhor, mas é confiar mesmo. Eu vou na igreja, pastor, eu faço parte da igreja. E, cara, se você fizer parte da igreja e não confiar, porque confiar é quando tudo vai bem, quando você está tudo bem, em paz, vai para o culto e sente a presença, aquela coisa. Mas tem dia, irmãos, que você não sente nada. Tem dia que as perturbações na mente, a tribulação, a dor, a angústia, a perda de alguém, o dia mal, alguma coisa pode estar acontecendo e de repente você fala: meu Deus do céu, que dia pesado. Então, irmãos, é confiar nele nesse dia também. Ele está falando: olha, confie no Senhor de todo o seu coração. E ele fala: não se apoie no seu próprio entendimento. Tem gente, irmãos, que acha que por si próprio ele consegue resolver as coisas da vida, ele não consegue. Irmãos, coloque tudo nas mãos do Senhor, coloque tudo nas mãos do Senhor: finança, casamento, família, pensamento. Pastor, eu tenho dificuldade de dormir, minha mente está muito atribulada, turbada. Irmãos, confie no Senhor e eu tenho certeza que Ele vai fazer algo poderoso e glorioso. Então, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, irmãos. Reconheça o Senhor no seu casamento, no seu trabalho, na sua finança, Tem gente que quer prosperar, mas não consegue ser fiel a Deus em dízimo, em oferta. Acha que isso é invenção de pastor. Isso é bíblico, irmãos. Eu quero muito que você cresça nisso. Então, ajude a sua igreja, a sua paróquia, seja o que for, ajude pessoas também. Faça o que Deus colocar em teu coração. Faça isso, que eu tenho certeza que isso vai trazer benefícios para você. Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça que Deus está em todos os seus caminhos. Não tem, irmãos, o Senhor está comigo e tal, e aqui eu vou fazer uma coisinha errada que Ele não vai ver, porque, irmãos, a Bíblia diz, o profeta Isaías, ele fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Amém? Perdão, falei que é Isaías aqui, mas eu não lembro onde é que está escrito isso. Isaías fala que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, tá? Mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é bom e quem é mau. Então, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Aí, olha o que vai acontecer. E Ele endireitará as suas veredas. Veredas é caminhos. Tem caminhos, irmão, que a gente entra e se atrapalha um pouco no caminho, faz uma negociação mal feita, enfim, fala o que não deve falar e você acaba se enrolando com o esposo, com o marido, com o chefe, com o vizinho, seja com quem for. Mas se você confiar no Senhor, entregar a Ele os seus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. Ele está dizendo, irmão, se você confiar nele plenamente, Ele pode consertar aquilo que você estragou. Ele pode entrar em áreas que você mesmo criou da sua vida, Ele pode restaurar e trazer de volta. Então pense nisso
em nome de Jesus. Ouça a palavra, medite nela e tome posse. Eu vou ler de novo, né? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Então não pode ser sábio, eu consigo conduzir tudo da minha vida, sou eu que faço a administração, Irmãos, não faça isso. Olha só, não seja sábio aos seus próprios olhos. Para ter sabedoria, irmãos, é de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai dar sabedoria, irmãos. Aqui você aprende a ser um bom marido, a ser uma boa esposa. Aqui você aprende a ser um bom pai, um bom filho, um bom patrão, um bom funcionário. Aqui você aprende tudo, irmãos. Você aprende a ter caráter, você aprende uma série de coisas. Então aprende você a não entrar por coisas ruins, porque o próprio versículo aqui vai dizer, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, temendo é temer, é respeitar, é obedecer, é colocar em prática aquilo que Ele vai ensinar e evite o mal. Tem muita gente, irmãos, que acha que a semeadura funciona para algumas coisas e para outras não. A Bíblia vai dizer, irmãos, que tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus não se deixa escarnecer. Então tome posse da palavra de Deus e faça sempre o bem. Não faça nada, irmãos, que você vai ganhar vantagem em cima de alguém e vai prejudicar alguém. Nunca faça nada. Uma certa vez, vou te contar uma história rapidinho. Uma certa vez um homem estava passando por um processo muito difícil financeiro. E ele estava orando: Senhor, me abençoe financeiramente, Senhor, me abençoe financeiramente. E aquele homem um dia pegou o ônibus, né? Isso já tem tempo, só os antigos vão saber disso. Antigamente tinha motorista e cobrador no ônibus, né? Tinha duas pessoas ali para fazer um trabalho, e hoje o motorista faz as duas funções. E o que aconteceu? Esse homem, ele entrou no ônibus, passou pelo cobrador na época e foi lá e pagou a passagem. Vou trazer para os dias de hoje, tá? Imagina que a passagem custasse R$12, ele foi e deu uma nota de 50 ou uma nota de 20, imagina. Custa 12, ele foi e deu uma nota de 20. Quando o rapaz deu troco, o rapaz deu troco de 50 para ele. Então ele deu 20, era para receber 8 e ele recebeu o troco de 50. Como se ele tivesse pago por 50. Ele botou aquilo no bolso e ficou: Senhor, será que isso aqui é resposta de Deus para a minha vida? Será que isso aqui, meu Deus, estou precisando tanto de dinheiro? Será que isso? Só que ele viu na hora que o rapaz deu o troco errado. E ele sentou, irmãos, foi lá no banco e começou a ficar num conflito interno imenso, porque ele achou que aquilo já era uma resposta de Deus para abençoar a vida dele. E quando ele decidiu orar, decidiu não se apoiar no seu próprio entendimento, ele começou a orar, falou: Senhor, fala comigo. E o Espírito Santo falou no coração, na consciência dele, na mente dele, falou: filho, volta lá e devolve, porque isso vai fazer falta para ele também. Ele vai ter que pagar esse valor. O cobrador vai ter que pagar esse valor que ele te deu a mais. E ele, irmãos, com a consciência pesada, porque ele não queria ir lá, mas ele queria obedecer a voz de Deus, ele colocou Deus em primeiro lugar. E ele foi lá atrás no ônibus e falou: trocador, eu te paguei com uma nota de 20, o senhor me deu troco como se fosse para 50. E o rapaz ficou com R$8 e devolveu os 30 lá para o cobrador. A diferença, né? Os R$30. Quando ele chegou lá, irmãos, olha só, quando ele voltou para o lugar dele, ele ficou em paz consigo mesmo. Por quê? Porque quem ia suprir a necessidade dele, irmãos, foi o Senhor. Depois ele teve um outro testemunho, só quero só falar nisso aqui, porque o versículo que a gente acabou de ler fala assim, olha só: tema o Senhor e evite o mal. Tem gente, irmãos, que acha que vai tomar vantagem de alguma maneira, de alguma coisa. Não entre pelo caminho da maldade, não entre pelo caminho do mal. Se vai prejudicar alguém em alguma coisa, negociação de carro, de casa, o que for, se você for dar prejuízo a alguém, irmãos, não faça, não entre por esse caminho, evite o mal e tema ao Senhor. O que isso resulta, pastor? Tudo que você leu, eu vou ler de novo, o versículo 5, 6, 7 e 8. O 8 é o resumo de tudo, o benefício maior que a gente tem quando faz tudo isso. Olha só: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos e tema o Senhor e evite o mal. Olha a conclusão disso tudo: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quanta gente doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, por quê? Porque não aplicou as partes anteriores e está vivendo, está colhendo algumas coisas. Pastor, quem está doente hoje, todo mundo é por causa disso? É óbvio que não. Porém, a gente começa a ver, irmãos, que ainda que você esteja bem de saúde, ainda que esteja tudo bem, quando você vive os preceitos bíblicos, aí a coisa melhora, aí a coisa fica muito melhor. Por quê, pastor? Porque você começa a ter uma experiência gloriosa e poderosa com o nosso Criador, e Ele está aqui comigo, você todos os dias, caminhando aqui nessa leitura, nessa meditação, para a glória de Deus. Irmãos, eu espero que seja sempre muito proveitoso ter você aqui todos os dias. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu fico assim muito grato a Deus, né, por todos, de perto, de longe, os membros da nossa igreja aqui. Estou aqui diariamente sendo alimentado, que Deus possa abençoar vocês. Você que não é membro da igreja, mas está sendo alimentado diariamente aqui, seja muito bem-vindo sempre. Amém? Não esquece sempre de deixar um like, deixe seu comentário embaixo, envie esse vídeo para alguém. Irmãos, tem pessoas com sede da palavra e às vezes você pode ser um abençoador da vida de alguém.
Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se possível for, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado e bendito, isso não é uma regra, Senhor, mas tem pessoas, ó Pai, adoecidas hoje porque elas se apoiaram, meu Pai, no seu próprio entendimento, começaram a governar sozinho a sua própria vida, Senhor, e eu quero nesse momento, ó Pai, orar pela vida de cada um desses irmãos, ó Pai, homens, mulheres, ó Pai, que estão aqui conosco todos os dias, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, alcançar o coração, a mente, ó Deus, de cada um de nós, e fazer com que coisas poderosas e extraordinárias, Senhor, venham acontecer na vida dele e na vida dela, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, este homem, essa mulher que está aqui todo dia, esse que pode estar aqui pela primeira vez, Senhor. Pai, estão aqui porque escolheram, clicaram para nesse vídeo, Pai, estão aqui buscando um alimento, Senhor, espiritual, Senhor, eu te peço, conceda a cada um de nós, ó Pai, o alimento, a resposta, Pai, que o clamor, para que a oração, Deus, ela possa começar a cumprir, Pai, a cumprir resultados, a gerar resultados na vida de cada um, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Que esse momento, ó Pai, aqui pela manhã, Pai, venha resultar em algo glorioso e poderoso na vida deste homem e dessa mulher. Pai, eu não sei a necessidade que cada um tem vivido, mas eu sei o Deus ao qual nós temos crido, Senhor. E nós começamos a ler o texto aqui, no versículo 5, o Senhor diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós estamos aqui confiando, Pai, é na Tua palavra. Pai, tem lugar que nós entramos, acessamos, tem situação que nós estamos vivendo, Pai, que a gente nem planejou, mas aconteceu. Eu sei que o Senhor pode tudo, Senhor, porque a gente não confia, Pai, aleluia, em nós mesmos, mas nem apoiamos, ó Pai, no nosso próprio entendimento, mas nós confiamos em Ti e na Tua palavra. É por isso que nós oramos, ó Pai, lendo o texto, meditando, para depois orar, Pai. É para ter a base do que a Tua palavra diz, e sabemos que o Senhor é um Deus que zela e é um Deus que vela pela Sua palavra. Então nos abençoe de sobremaneira, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Você que crê, concorda, recebe, diga amém. Eu recebo, eu creio, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom ter você aqui. Se sentir de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe a vida de alguém em nome de Cristo Jesus. Amém? Me ajuda a chegar aí nos 200 inscritos e de repente quando você vê esse vídeo já até passou. Deus está fazendo uma obra, né? Eu agradeço a você que tem compartilhado esse vídeo com mais pessoas. Isso tem sido muito bom para mim, para você e certamente para quem recebe em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz.